Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, desenvolvendo aqui as questões enviadas pelos amigos para, não é? Elaborar considerações, respostas, não é? Sobre questões muito variadas enviadas por amigos ao longo do tempo, em que eu junto aqui em um vídeo que não tem, de modo geral, uma preocupação de unificar essas questões tematicamente. Às vezes acontece de uma sequência de questões serem sobre o mesmo tema, mas de modo geral não é assim, tá bom? Os amigos que gostam desse formato de vídeos e que queiram também enviar questões para serem desenvolvidas aqui, podem comentar, né, nesse vídeo e podem também enviar essas questões para serem aqui elaboradas através do e-mail marceloalacipaiva@gmail.com. Eu vou deixar o e-mail aqui fixado no primeiro comentário, na descrição desse vídeo. Tá bom, meus amigos? Primeira questão de hoje. As profecias de Nostradamus são realmente profecias ou apenas quadras literárias? Ele escreveu as centúrias como algo profético ou apenas literário? Muito bem. Nostradamus, o personagem do século XVI, ele era um botânico, né? Um médico, podemos dizer assim, e gostava de escrever, né? E se apresentava muitas vezes como um astrólogo, embora não fosse um bom desenvolvedor de mapas astrais. Ele era mais alguém que lia os mapas. Quando buscava fazer os mapas astrais, se enrolava um pouquinho. Ele nasceu numa família de judeus que se converteram ao cristianismo. Então ele já, né, nasceu, né, num lar já convertido ao cristianismo. É, Seu sobrenome, né, é uma referência, inclusive, à Nossa Senhora, né? O corruptela disso, né, o Nostradamus. É, E ele acabou, em um dado momento, percebendo, né, uma tendência popular de afeição, de interesse por profecias, não é? Por indicações a respeito do futuro, em uma época em que as pessoas estavam, né, sempre muito próximas da perspectiva da morte, e do próprio fim dos tempos, né, as grandes pragas, né, as grandes tragédias, né, peste e guerras. Enfim, a vida é consideravelmente horrível daqueles dias, né? Pobreza, violência, desigualdade, brutalidades, sempre fizeram com que as pessoas esperassem por uma redenção, um fim. E esse tipo de coisa sempre motivou as pessoas a dar ouvidos a esses sinais sobre os últimos dias, né? E o Nostradamus então percebeu nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? De conseguir sucesso. E sucesso ele alcançou, de fato, com esses escritos, chegando inclusive até a corte, até a família real e estar ali junto, né, dos monarcas, que então deram a ele a possibilidade de viver uma vida relativamente boa, graças à sua fama de vidente, de profeta, né? Então é isso que temos. As suas ditas profecias, não é? Elas são, primeiro, né, originalmente todas o suficientemente vagas para serem encaixadas em qualquer possibilidade futura. É, Tomavam, né, como ferramenta os medos, preconceitos e concepções equivocadas do seu tempo e do seu povo, medos a respeito do Islã, medos a respeito de cataclismos, enfim, essas coisas todas. E com o passar do tempo, não é? Com o avanço, né, da própria ciência, melhoria de vida, né? Modificações, né, nos padrões
sobretudo europeus, reduziu-se bastante, né, o peso destas coisas, desse tipo de literatura, o aumento do secularismo, né, um certo racionalismo também. Mas de tempos em tempos há ondas, né? Então nós percebemos, por exemplo, quando chegamos na proximidade dos anos 2000, né? Houve, né, uma grande, né, comoção em relação a esses assuntos, porque as pessoas, muito curiosamente, entenderam que a chegada do ano 2000 no calendário cristão indicava um ciclo, sem compreender que o calendário cristão é apenas uma contagem de tempo arbitrariamente estabelecida por uma cultura. Existem outros calendários. Então o tempo não chegou a nenhum ciclo quando um determinado povo, uma determinada cultura delimitou aquele tempo. Então, né, algum tempo atrás tivemos a bobagem do calendário maia, não é? Lembra disso? 2012 seria o ano e tudo mais. E essas coisas todas são grandes bobagens, né? Assim como é uma grande bobagem, né? Você tem na cultura, por exemplo, indiana, né, a questão das eras, né? Então, os grandes cálculos, né, astrológicos, né, astronômicos a respeito para saber se estamos na era do bronze, se estamos na era do ferro, se estamos na era da bem-aventurança. Não, nada disso. Estamos sempre vivendo a mesma coisa, o mesmo universo transitório, mutável, né? Com instâncias, né? Com pêndulos. Aqui e ali coisas estão acontecendo, mas na verdade é sempre a mesma coisa. Então, do ponto de vista, né, espiritual, aquela pessoa que entendeu um pouco sabe que ela não deve se preocupar com esse amanhã, né, das coisas. Nós podemos fazer profecias, digamos assim, podemos olhar, né? Tá nublado o tempo, tá com cara que vai chover. Se eu vou na rua e não levo meu guarda-chuva, existe uma grande probabilidade profética de eu ficar todo molhado. É a verdade. E nisso nós podemos dizer a respeito de política, desenvolvimento dos povos, mas sempre com muitas variantes, né? Em razão da complexidade deste fenômeno. Mas isso não é importante, verdadeiramente. Aquele que buscou o caminho espiritual sabe que importante é realizar a sua natureza divina, sua unidade com Deus. E nisso, este próprio universo acaba. Para todos? Não. Para essa experiência egóica aqui. Então é isso. Não existe nada de místico, nada de transcendental, nada de verdadeiro, nada de profético, nada disso. Foi apenas uma bolação de alguém e que continua sendo um instrumento para o ganho, usufruto de muita gente. Né? Uma malandra, nesses termos. Né? E tem o seu público consumidor. Né? Segunda questão de hoje. No conceito espírita de reencarnação, nós pagamos nossas dívidas de vidas passadas e nada escaparia a essa lei. No Vedanta, qual é a visão acerca de tal lei de causa e efeito, semeadura e colheita? Existe esse conceito? Como pagamos nossas dívidas? Bom, lei de causalidade é a famosa lei do karma, né? Karma é uma palavra que significa ato e consequências dos atos. Então, o Vedanta, assim como as outras escolas, né, védicas, darshanas védicas, compreende as escolas do Vedanta todas elas, né? Existem algumas escolas do Vedanta, compreendem sim a lei de causalidade que rege este universo de formas e nomes. Uma lei férrea, automática, que você pode considerar como a vontade de Deus, se você quiser. Você pode dar essa caracterização. Mas ela é assim como um programa. Tudo tem reação. Não é? Tudo tem consequência. Todos os atos. Esse conceito é então compartilhado também pelo Espiritismo. Não é? Aqui eu estou falando do Espiritismo do Sr. Allan Kardec, né? A doutrina dos espíritos, né? Ali de 1857 até 1868, né? O trabalho criativo para as produções das obras de Kardec. E ele codificou então a sua doutrina, a doutrina espírita, e ele assimilou ali o conceito de karma das religiões orientais, indianas, sobretudo, né? Nós temos também o taoísmo, que compreende também, né, a percepção das muitas vidas e de uma lei de causalidade.
Mas então, ele pergunta aqui do Vedanta. O Vedanta, as escolas vedânticas concebem sim isso. Justamente, né? Um exemplo que eu já dei aqui, retirado do ensino de um professor taoísta, que dizia assim, né? Nós temos um carro e uma estrada para percorrer. O carro é o nosso corpo, a nossa mente, e a estrada são as características da nossa vida. O país onde nascemos, a época onde nascemos, a família onde nascemos, a cultura na qual estamos inseridos, as condições sociais são a estrada. E o carro é o nosso corpo, a nossa mente, né? As possibilidades, né? Saúde, doença, talentos, limitações. E que às vezes nós podemos então estar aqui com um carrão maravilhoso e numa estrada maravilhosa. Nós podemos estar com um carro mais ou menos, numa estrada mais ou menos. Nós podemos ter um carro muito ruim, uma estrada muito precária. Nós podemos ter outras combinações. Essas características, elas são dadas pela lei de causalidade. Então, na perspectiva do Vedanta, nós não somos o carro, nem nós não somos a estrada, evidentemente. Não é? Nós, na verdade, nem mesmo somos o piloto do carro. Nós estamos, o que nós verdadeiramente somos está vendo isso. Ok? Sobretudo as escolas não dualistas, a não dualidade com qualificações. A escola Dvaita Vedanta já é um pouquinho diferente. Mas, de um modo geral, é isso. Né? O carro e a estrada são determinadas pelas vidas anteriores. Mas, como disse esse professor taoísta, ainda existe o ato de dirigir o carro. Então você pode ser um bom motorista, um mau motorista, um motorista hábil, um motorista atento, um motorista esforçado, um motorista desinteressado, alguém que bebe antes de dirigir, que se distrai, alguém que não cuida do carro, não é? Alguém que não observa as características da estrada, as leis de trânsito, as sinalizações. Então, a maneira como vamos lidar com este carro e estrada vai determinar o quê? Futuras transformações, tanto no carro quanto na estrada. Então, existe aqui o conceito de causalidade. A diferença fundamental aqui em relação ao espiritismo do Sr. Allan Kardec e as escolas do Vedanta é que o espiritismo parte do pressuposto de que o espírito é criado simples e ignorante e ele vai como um girininho crescendo espiritualmente até se transformar numa coisa diferente, num anjo. E continua sempre se transformando. O conceito do Vedanta não está dizendo isso. Está dizendo que o espírito, o que nós verdadeiramente somos, o Atman, é perfeito. Ele apenas está refletindo objetos. E esses objetos de reflexão são esses corpos e mentes e personalidades que atuam aqui. Quando estamos desconhecedores dessa nossa real natureza, somos esse personagem errático aqui, identificado com o corpo, com o carro e com a estrada, e nisso nós sofremos as consequências dessa vida sempre repleta de transitoriedades. Quando nós nos identificamos verdadeiramente com a nossa natureza, nós deixamos de nos identificar com o corpo e com a mente e deixamos essa experiência aqui. Então, essa experiência aqui, ela é digamos assim, um vislumbre, não é? Artificial. A nossa verdadeira natureza está intocada lá. O espiritismo já não compreende assim. O espiritismo já compreende que o espírito vive essas coisas todas. Ele sofre, ele padece, ele evolui na medida que ele cresce espiritualmente. No Vedanta, deixamos esse universo de formas e nomes quando nos unimos a Deus, ou quando realizamos a nossa natureza divina. No Espiritismo não há fim do universo de formas e nomes. Sempre existirá essa experiência encarnada, talvez em dimensões muito diferentes, mas sempre vai existir essa identificação entre espírito e corpo, existindo em experiências
para buscar um aprendizado, realização. Não há um fim da jornada para o espiritismo, ok? O espiritismo é, sobretudo, dualista. Existe Deus, que não é definido como uma pessoa, mas existe essa inteligência suprema, e dessa inteligência suprema foram gerados esses espíritos. O Vedanta já caracteriza que existe um fim da estrada. Moksha, a libertação deste universo de formas e nomes. O Vedanta vê a experiência do mundo, seja qual for o mundo, existem outros mundos, existem mundos muito mais maravilhosos, muito mais prazerosos, muito mais edificantes. Existem céus, existem infernos, existem estados intermediários para o Vedanta. Todas essas experiências são, no entanto, depreciativas da natureza verdadeira, do Atman, que é a sua realização plena. Então, muitas pessoas consideram que a perspectiva do Vedanta é um tanto quanto idealista nesse sentido, irrealista até, pois não atenta para uma realidade mais palpável, né, empírica, que é o estado em que estamos aqui, vivendo, sofrendo, com limitações. O Vedanta está dizendo que quem está limitado é esse personagem que se identifica com o corpo e com a mente, o ego. Quando nós matamos o ego, o que sobra? Apenas o que nós verdadeiramente somos, que não está ligado ao corpo nem à mente, é o estado de bem-aventurança, Satchitananda, a nossa verdadeira natureza. Não é? O Espiritismo, ele é dualista e ele é pautado no aspecto empírico. Ele está olhando aqui isso que o Vedanta chamaria de jivas, as pessoas nesse universo, e está dizendo que elas são assim o assado em relação a uma lei de causalidade. No que diz respeito à lei de causalidade, é igual o pensamento do Vedanta e o pensamento do Espiritismo, né? Talvez a diferença de ênfase seja como o Espiritismo trata isso, né? Sobre essa coisa da paga, do castigo. Para o Vedanta, mesmo um nascimento muito bem-aventurado, ele ainda é prisão. Mesmo uma pessoa que nasceu com grande saúde, com grande talento, vivendo numa família maravilhosa, em riqueza, num país muito próspero, ainda assim está vivenciando a experiência fadada à morte e ao sofrimento, que é a experiência de quem nasce, cresce e morre. Não é? Então, é um pouco diferente nesse sentido. O Vedanta busca ultrapassar a experiência da vida como conhecemos. A verdadeira vida é uma outra coisa, não é? Que é a nossa essência. O Espiritismo vai sempre conciliar uma coisa com a outra. Mas no que diz respeito a por qual razão um corpo nasce assim, um assado, porque nascemos aqui e não ali, porque existe essa disparidade tão grande, né, de circunstâncias de nascimento, de vida, ambas as perspectivas apontam para a lei de causalidade, que é uma lei férrea. Ok? Muito bem. O ponto aqui é que dívidas é um pouquinho sem sentido. Dívida com quem? É tudo ação e reação. Eu dou um soco na parede, eu sinto o efeito do soco. Se é uma dívida que eu estou pagando, se você quiser colocar assim. Mas mais correto, mais concreto, dizer que é apenas uma relação entre causa e efeito daquilo que fazemos. Né? Muito bem. Terceira questão. Ainda sobre o espiritismo. Para o espiritismo, os animais estão também nesse ciclo de reencarnações e evolução, assim como nós humanos, como o Vedanta vê a espiritualidade dos animais. No que diz respeito ao espiritismo de Allan Kardec, a doutrina espírita, pelo que eu sei, os espíritas tendem a acreditar em duas linhas evolutivas espirituais. Ou seja, os animais evoluem enquanto animais e os homens evoluem enquanto homens. Significa dizer que para o espiritismo de Allan Kardec não existe a possibilidade, né, de um homem, alguém, né, o espírito que está vivendo num homem, nascer como um animal, porque isso seria um retrocesso. Então os animais evoluiriam. Alguns espíritas consideram isso, né, que em outros mundos mais evoluídos, os animais de estimação são também mais evoluídos.
ou que os próprios animais pudessem evoluir para viver uma experiência humana, mas aí eles não retrocederiam nisso. Existem controvérsias a respeito disso, né? De muitos aspectos nós podemos dizer que nós somos animais, né? Os seres humanos são animais. Seu aspecto biológico, né? Aquela coisa, né? Animais irracionais, animais racionais, né? Mas nós temos muita proximidade com outros animais, né? Com os outros primatas, né? Para o Vedanta, não se trata disso, de evolução do espírito, novamente, né? O Atman, o que nós verdadeiramente somos, não evolui nem desevolui, nem involui. Ele é sempre o mesmo. É como o raio do sol que toca nos espelhos de água. Novamente, aquela analogia, né? Dos baldes, né? Em um pátio refletindo a luz do sol. Você pode falar das características diferentes dos baldes, nas características diferentes da água que está nos baldes, mas o raio do sol é o mesmo. Então, o raio do sol, o Atman, quem nós verdadeiramente somos, não evolui. Então, assim, se eu considero que o raio do sol pode tocar uma flor e pode tocar uma pedra, não é? Isso significa dizer que o Atman, que verdadeiramente somos, pode iluminar um corpo animal mais grosseiro ou menos grosseiro. E na verdade o corpo do homem, biologicamente falando, é o corpo de um animal, com características diferentes cerebrais em relação a outros animais. Mas nós somos um animal. Então, do ponto de vista vedântico, não existe essa questão. Se você se identifica muito com carnalidade, características muito físicas, né? As buscas dos animais, né? Vamos pensar assim. É o quê? Comer, beber, né? Se alimentar, fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Urinar, defecar, cruzar, reproduzir, não é? Se proteger da chuva, do vento, do frio, não sofrer, ter prazer e morrer. Essas são as características dos animais. Nós não temos aqui a percepção de que os animais estão elucubrando nada, né? Pensando em nada, o sentido da vida, não. Estão buscando esses elementos. Um ser humano que se caracteriza assim, fundamentalmente assim, que se preocupa basicamente com essas coisas, com algumas, né, assim, floreios, mas é basicamente isso. Por qual razão ele não poderia nascer como um tigre, como uma libélula? Não é? Disse Sri Ramakrishna Paramahansa: o nascimento humano, tão difícil de obter, quando realizado e não se busca a realização em Deus, é um desperdício. Exatamente. Por quê? As características do homem que caracterizam o humano é essa subjetividade que falamos aqui, da ideia a respeito de nós mesmos, quem sou eu, Deus, o sentido da vida, transcender esta realidade de comer, beber, cruzar, escapar da chuva e morrer. Então, na perspectiva do Vedanta, nós podemos ter, né, esta alma que anima um corpo humano numa outra existência, um animal. Aí alguém vai dizer assim, mas qual é a vantagem disso? Qual é o aprendizado disso? Bom, primeiro que a lógica aqui é um pouquinho diferente do espiritismo, né? Que está falando de espíritos em evolução aprendendo. O Vedanta não está falando de espíritos em evolução aprendendo. Está falando de uma luz refletindo em objetos. Essa reflexão do raio do sol no espelho d'água cria um ser, que é o ego, que é o reflexo. Esse reflexo, ele tem características, ele tem buscas. Esse reflexo, o ego, a nossa personalidade egóica, não é? Que diz eu e os outros, está se compreendendo então como um ser distinto de outros em um mundo de multiplicidade. Ele se identifica com certas coisas que o fazem buscar carros maiores, né? Carros melhores, experiências mais avançadas, ou tem gostos e preferências que fazem ele retroceder, digamos assim, nas necessidades do seu corpo. Então, para uma pessoa, por exemplo, que só pensa em carnalidade, a vida animal é muito mais benéfica.
Os animais sentem muito mais o gosto das coisas, o cheiro das coisas. Né? Você dá uma carne crua para um cachorro, por exemplo, ele acha maravilhoso, incrível, ele está sentindo sabores que você não sente. Né? Então, assim, a animalidade, quando muito presente neste personagem, faz com que os seus desejos possam se manifestar de uma forma animal. Contudo, isso não é dogmático para a perspectiva vedântica. Você não vai ver, assim, num expositor do Vedanta, uma afirmação muito peremptória a respeito disso, dizendo é assim, não importa. Pode ser. Nada logicamente, racionalmente, poderia impedir essa possibilidade. Não é? E existem outras pessoas que vão talvez delinear uma outra percepção. Mas o ponto é, um homem pode viver como um animal. Não é? Pode viver plena animalidade. Outro pode viver uma vida muito mental, muito voltada para o além dessas necessidades corporais. Então, para esse, talvez, não é? O impulso que vai conduzir a uma nova vida levará a outras formas. Né? Então, essa é a distinção fundamental. Quando alguém diz assim, como poderia uma alma que já foi de um humano habitar um animal que não pensa, que não fala? Nós podemos dar aquele exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, de você colocar um Blu-ray para ser reproduzido, né? Ele é um filme que está ali dentro, né? Cheio de cores, cheio de som, mas ele é reproduzido num aparelho de TV que está sem cor e não tem som. A reprodução daquele Blu-ray seria sem cor e sem som, ainda que ele tenha, a mídia ali não foi danificada. É que o meio de reprodução dela não permite todas as qualificações daquele filme. Da mesma forma, nós poderíamos dizer que uma alma repleta de possibilidades poderia estar sendo reproduzida naquele formato limitado ali. Nós temos pessoas, por exemplo, né, que passam por problemas, né, danos cerebrais, e pessoas que nascem com deficiências muito severas, que não falam, que não se movimentam, que aparentemente a pessoa não está participando do mundo como nós entendemos. Né? Doenças degenerativas e tudo mais. Será mesmo que a alma nós podemos considerar ali não tem essas características ou é apenas a reprodução que está dificultosa? É a reprodução que está dificultosa. Então, por qual razão não poderíamos imaginar o mesmo em relação aos corpos animais? Não é? A perspectiva do Vedanta diz que não há absurdo nessa possibilidade, nessa perspectiva. Né? O espiritismo de Allan Kardec, pelo que eu vejo, é mais, ele tem de uma linha progressiva. Né? Vai dizer assim, um espírito inferior está num corpo inferior. Allan Kardec ele era um racista. Ele acreditava, por exemplo, que os negros africanos, que os indígenas, os nativos americanos, os asiáticos eram seres inferiores aos brancos europeus. Então ele considerava que os espíritos que habitavam os negros, os indígenas, os asiáticos eram espíritos inferiores em relação aos espíritos que normalmente habitavam os brancos. Então ele achava que existia uma progressão nisso. Ele era racista. Então ele tinha essas ideias, né? O seu racismo foi incorporado ao mundo dos espíritos, né? Que ele dizia, né, receber de espíritos superiores. Aqui nós vemos como existe evidentemente, né, uma construção de Kardec. Pois os espíritos, se fossem superiores, não seriam racistas, né? Racista era Kardec e assim ele desenhou a sua doutrina. Ok? Muito bem. Quarta questão e última questão de hoje. Marcelo, qual a sua opinião sobre Madhva e sua filosofia de Vaita? Muito bem. Madhva Acharya foi um filósofo indiano do século XIII que estabeleceu então uma perspectiva do Vedanta, ou seja, uma interpretação dos Upanishads, dos Brahma Sutras e do Bhagavad Gita de um ponto de vista dualista. Então, anterior a Madhva, nós tivemos no século VII, século VIII, Shankara Acharya, que foi o grande codificador da perspectiva Advaita do Vedanta, ou seja, o não dualismo, o monismo, uma interpretação dos Upanishads, dos Brahma Sutras e do Bhagavad Gita
de um ponto de vista de compreender Brahman é apenas o que há e tudo é uma manifestação de Brahman. O pensamento de Shankara é este, o Advaita. Depois nós tivemos no século XI o surgimento de um outro filósofo chamado Ramanuja Acharya, que estabeleceu então um outro comentário dos Upanishads, dos Brahma Sutras, do Bhagavad Gita, caracterizado como o Vishishta Advaita, ou seja, não dualidade, Advaita, Vedanta, mas com qualificações. Qual era a diferença entre o Advaita e o Vishishta Advaita? Shankara estava centrando sua atenção no sol, que ilumina os baldes do pátio. Lembra da analogia dos baldes que eu sempre coloco aqui, né? Existe um pátio, existem os baldes, eles estão cheios de água e tem o sol refletindo neles. Shankara estava dizendo, o que nós verdadeiramente somos, o que tudo verdadeiramente é o sol. Ramanuja diz, assim, a grosso modo, ok? Apenas para explicar aqui as distinções fundamentais e também as suas conexões, né? Ramanuja está a dizer, é verdade, mas o raio do sol que ilumina os baldes é diferente do sol, ainda que seja em essência a mesma coisa. Então o que nós verdadeiramente somos é um raio. Então existe uma distinção entre os baldes, entre a água, entre o raio e entre o sol. Então há qualificações, ainda que essencialmente, no que diz respeito a essa analogia, nós podemos falar que o sol é o centro de tudo. Já Madhva, no século XIII, vai dizer uma coisa completamente diferente dos dois. Ele vai dizer assim, não tem nada disso. De o sol, o raio, o balde, a água, nada disso. O balde é uma criatura, o raio é outro, o sol é uma outra. Ou melhor dizendo, o pátio, os baldes e o sol. Só isso. Ou seja, o universo, as criaturas que vivem no universo e Deus que criou o universo e as criaturas são eternamente distintos. E é pela graça daquele ser que criou tudo que as coisas acontecem no universo. Então, Madhva é um crítico ferrenho do Advaita, Shankara sobretudo. Ele considerava Shankara um corruptor do teísmo. Ele considerava que Shankara, na verdade, era um budista fantasiado e que estava pregando, digamos assim, um budismo Mahayana em linguagem hindu, né, em linguagem védica, fazendo utilizações, né, do aparato do Vedanta, né, mas para falar de algo que era um impersonalismo. Então, é de Madhva, né, que surge a Pecha, o Advaita, caracterizando, né, como mayadistas, né, como dominados pela ilusão de Maya, né, a perspectiva do Advaita Vedanta. E ele critica também Ramanuja, porque Ramanuja está falando que essencialmente o raio e o sol são o mesmo, e Madhva está falando, não tem nada disso. Tem Deus, as criaturas e o mundo. Claro que Madhva também considera a jornada, né, dos jivas que progridem para Deus ou ficam presos no mundo, mas o pensamento de Madhva é muito mais próximo do pensamento de cristãos e muçulmanos, por exemplo, e de zoroastristas, que vão caracterizar assim a possibilidade de uma alma ficar eternamente na distância de Deus. Madhva considera essa possibilidade. Ele considera, inclusive, que há almas que são felizes em viver na distância de Deus eternamente. Enquanto o pensamento do Advaita e do Vishishta Advaita está dizendo, não existe isso. Porque a alma, o espírito, o Atman, é igual em essência a Brahman. Então, por natureza, por definição, nunca está distante de Brahman. Já Madhva vai dizer, não tem isso não. Brahman, Vishnu, criou esses bonequinhos e jogou eles no universo e está esperando que eles venham, dando sinais para eles no universo para que eles venham. Mas se eles não quiserem, eles ficam por lá. Então é dualismo, né? Clássico dualismo. Existem separações aqui, pluralidades por definição.
Não são aparências de pluralidade. No pensamento do Advaita, Brahman é isso tudo, né? Então, assim, a escola de Madhva é caracterizada como realista, no sentido de que é calcada no empírico. No empírico, verdadeiramente, eu, você, o mundo e Deus que imaginamos existe, inseparável. O Advaita Vedanta não está negando a existência do empírico. Não está negando a existência de que existe Shankara, existe Marcelo, existe você, existe o mundo e existe Deus. Não está negando isso. O que Shankara está dizendo é que na essência de toda essa multiplicidade é o mesmo ser que se manifesta. Mas isso é um pensamento um tanto quanto subjetivo. Nós podemos intuir que verdadeiramente nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente. Nós sabemos que o nosso corpo vai morrer, que a nossa mente está submetida às impressões do mundo e nós sabemos que nós somos algo além disso. Nós podemos intuir isso através de muito, refletir, que é o caminho do Dhyana Yoga. Podemos alcançar isso através de percepções além do corpo da mente, através do caminho de Raja Yoga. Mas, ainda assim, no empírico que temos aqui, eu e você e os outros. Então, Madhva caracterizava o pensamento de Shankara, e em certa medida o pensamento com Ramanuja, como uma espécie de viagem, como uma espécie de idealização, como uma espécie de desejo de crer, quando na verdade ele observava empiricamente o universo dos seres e dizia, não, o que há é isso aí que nós temos. E dizia então, é pela devoção, não é pelo discernimento, não é pelos esforços ascéticos, é pela devoção para alcançar a graça de Deus que nós vamos conseguir a realização da unidade com Deus, que se dará de modos muito variados, porque as almas são variadas, são diferentes. Sri Ramakrishna Paramahansa conciliou nos seus ensinamentos as ideias do Advaita Vedanta de Shankara, do Vishishta Advaita de Ramanuja e do dualismo de Madhva. Então, Sri Ramakrishna dizia muito concretamente, aqui neste mundo, bom mesmo que sejamos dualistas no sentido do ego maduro, adoradores de Deus. Deus é o meu servo, eu sou o seu amo. Deus é meu pai, eu sou o seu filho. Deus é o meu amado, eu sou o seu amante. Que essa era a relação que, segundo Sri Ramakrishna, era um ego sem dolo, sem mácula, sem amarras. Verdadeiramente, quando o indivíduo alcançava essa percepção, ele naturalmente passaria a ver Deus, o seu amado, em todos e em tudo, e alcançaria então as mesmas percepções do próprio Advaita, do Vishishta Advaita. Então, Ramakrishna não olhava para essas questões das divisões entre Advaita, Vishishta Advaita, Advaita, como separações absolutas. Ele encarava isso como percepções, aquela história jainista, antiga, dos cegos que estão diante de um elefante, Então, um cego apalpa a tromba, um outro cego apalpa o marfim, o outro apalpa a cauda, o outro apalpa as pernas, o outro apalpa a orelha. E aí perguntam para esses 5 cegos como o elefante é. E o cego que tocou na tromba diz, o formato dele é assim, descreve o formato da tromba. O que tocou no marfim descreve o formato do marfim. O que tocou na orelha descreve o formato da orelha. O que tocou na perna descreve o formato da perna. O que tocou na cauda descreve o formato da cauda e diz, o elefante é assim. E aí o observador de fora, que não é cego, diz, estão todos corretos, ainda que estão errados no absolutismo da sua percepção. Porque o elefante é o conjunto de tudo isso. Então, essa ideia é a expressão do Vedanta de Sri Ramakrishna. Então, em um certo sentido, a percepção dualista é mais correta. Aqui, concretamente, aqui estamos. É isso mesmo. Deus, o mundo e nós. De um ponto de vista outro, no profundo do nosso ser, nós sentimos uma identidade com Deus que é além do nosso corpo e da nossa mente. Essa identidade com Deus nos diz que nós somos da mesma natureza de Deus. Não é? E é nesse sentido em que Advaita de Shankara, Vishishta Advaita de Ramanuja e Advaita de Madhvacarya podem ser considerados como conciliados. Ok? É por isso que essa é a via que eu escolhi do Vedanta, via de Sri Ramakrishna, que nos dá a possibilidade de perceber os sabores desses ensinamentos como conciliados. Ok?
Ok? É isso, meus amigos. Por hoje é só. Muito boas questões. Nos encontramos em um próximo vídeo com novas questões aqui. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.